Deus abençoe você. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e da sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Domingo é dia do Senhor, primeiro dia da semana, cultue a Deus. Dê as primícias ao Senhor, se volte para Ele. Jesus está voltando. Se aproxime dele com toda a força. A Bíblia diz: se aproxime de Deus e Deus se aproximará de você. Olha o que diz aqui em Romanos 2:1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. É o bastante para você? Você que julga os outros é indesculpável, não tem desculpa para você. Pois está condenando você mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. A pessoa bate no peito e diz: eu não faço não. Faz. A Bíblia diz que você julga o outro, e o que leva você a julgar é a malícia. É porque aquilo dentro de você existe de alguma forma. Você não chegou lá por acaso. Por que as pessoas deduzem coisas? Elas fantasiam, elas criam, elas imaginam. Aquilo está dentro delas. Normalmente é o que elas seriam capazes de fazer. Elas acabam julgando o que o outro está fazendo. Porque ela é capaz, ela julga que o outro é. Pode ver, toda pessoa que mente acha que todo mundo mente. Porque se ele mente, então todo mundo mente. Então ele vê todo mundo como mentiroso exatamente porque ele é mentiroso. Toda pessoa que tem algum envolvimento com imoralidade, pende para essa área de alguma forma, ele sempre está agindo de forma maliciosa em relação ao outro. Aí tem, não sei não. Eu desconfio, eu acho. Mas por que ele chegou àquela conclusão? Porque aquilo existe dentro dele. Ele está dando o que está dentro dele. Você dá o que você tem. Se o que você costuma liberar e a boca fala o que o coração está cheio, é porque o seu coração está cheio disso. Então é indesculpável, porque isso é uma tremenda de uma hipocrisia e de uma injustiça. Você faz igual você acha que todo mundo faz. Você, muitas vezes, quer se esconder atrás do erro de alguém. Você tem feito aquilo, mas agora você pesa que o outro está fazendo, que ele está fazendo, e aí vai pesando. E vai, não tem limite. Algumas pessoas, elas não têm limite. Elas vão mesmo nos julgamentos, nas acusações, nas malícias. Elas são maliciosas. Aquilo que acontece dentro delas, elas apontam o dedo para a vida alheia. Isso é muito sério. Na mensagem diz assim: a humanidade caiu num abismo cada vez mais fundo. Mas se você pensa que está em um nível mais elevado de onde pode apontar o dedo para os outros, esqueça. Você acha que você já está num ponto que você pode apontar o dedo para todo mundo? Cada vez que você critica alguém, está se condenando. Você é tão errado quanto quem você critica. Eu amo isso aqui.
Cada vez que você critica alguém, você está se condenando. Porque a Bíblia diz e a palavra de Deus é a palavra de Deus. Está dizendo que você julga as pessoas exatamente naquilo que você faz. Você faz e você julga que todo mundo faz. Você é um hipócrita. Você é hipócrita. Só que assim, é fácil só olhar o seu lado e o que acontece é que as pessoas estão agindo dessa forma o tempo todo. Comigo é diferente. Não, com você não é diferente. Você é igual. Você se coloca como diferente. Mas quando você para apontar o dedo para as pessoas, você está julgando aquelas pessoas exatamente porque você é capaz de fazer, porque você está fazendo, porque aquilo está dentro de você. Não, isso não é a palavra da Cléo, isso é a palavra de Deus. Você faz isso com o outro porque isso existe dentro de você. É o que a Bíblia está dizendo. Cada vez que você critica alguém, você está se condenando. Você é tão errado quanto quem você critica. Mas você acha que você está num nível acima e que você pode apontar o dedo. Ah, eu acho, porque eu acho que isso está errado. Eu não concordo, eu acho muito esquisito, sabe? Não, não. E vai. É por isso que tem tanta gente infeliz, porque o Espírito Santo não aceita isso. Você vê quantos cristãos infelizes, amargurados, tristes, deprimidos. Agora, se cristianismo é alegria, boas novas, por que um cristão vive deprimido, arrasado, para baixo, entediado? Porque ele vive entristecendo o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. Se você não guarda a língua, sua alma vai estar sempre angustiada. Se você é uma pessoa que julga as pessoas, condena as pessoas, tem uma opinião sobre tudo que ninguém te pediu, mas você sempre tem uma opinião para dar. Você sempre está deduzindo e emitindo uma opinião sobre alguém, sobre a vida de alguém, sobre a decisão de alguém, sobre a família de alguém, os filhos. Você é uma pessoa angustiada. Você sempre está com aquela sensação, não sabe por quê, um vazio, uma angústia, uma tristeza, é uma coisa que está lá que você fica procurando, mas por quê? Porque é sua língua. É sua língua, porque a Bíblia diz que quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. Se você não guarda a língua, você é uma pessoa que vive angustiada, vive triste, uma tristeza, um vazio, vai orar, não tem comunhão, tudo é pesado, acorda mal, tem aquele dia pesado, você se sente pesado, é sua boca. É sua boca. Mas talvez a sua vida é essa. Criticar sua mulher, criticar seu marido, critica seus filhos, fala de um filho para o outro. Fala de um amigo para o outro amigo e fala para um do outro. É o leve trás, tem sempre uma opinião. Sai para jantar, para comer uma pizza e vamos falar mal do fulano, do cicrano. E fala mal da vida de um, e fala mal da vida do outro, e discorda de uma coisa, discorda da outra, e queima um, queima o outro, e deduz, e julga. E eu acho. Como é que está a sua vida? Talvez você ache que a sua vida está assim, maravilhosa, tudo no lugar. Tudo no lugar. Eu nunca vou me esquecer de uma mulher que a vida dela era criticar os filhos dos outros. A vida dela. E ela falava, não, porque os meus filhos, fazia até biquinho, os filhos dela eram perfeitos, não erravam. De repente, ela achava, que eu fico até com
com peninha dos pais que dirão, eu conheço meus filhos. A gente não conhece os filhos não, viu? Conhece não. A gente acha que conhece. Não, porque eu sei a educação que eu dei, você dá a melhor educação. De repente, eles te surpreendem. Eles são capazes de surpreender com cada atitude que você pensa. Onde você aprendeu isso? Menino! Onde você aprendeu isso? Mas é interessante como os bichinhos aprendem o que é ruim rapidinho. Você ensina as coisas e eles sempre aparece com alguma coisa. Não, mas eu conheço. E os filhos eram perfeitos. Os dos outros não valiam nada. A criação que o pai e a mãe tinham dado era péssima, por isso que o filho era daquele jeito, e isso e aquilo. Um dia ela começou a descobrir o que os filhos faziam. Caiu na cama. Precisou que alguém fosse lá para orar, levantá-la, porque ela não aguentou. Ela começou a colher. E ela descobriu cada coisa dos filhos. Cada coisa que ela jamais imaginou. Coisas terríveis que ela jamais imaginou. Caiu de cama, caiu na cama, ficou doente. Imunidade baixou, entrou em depressão, não tinha forças. E depois, quando ela se levantou e foi sendo restaurada, ela admitiu que ela sabia por que ela estava vivendo aquilo. Porque ela disse que criticou demais os sobrinhos, que eram filhos da irmã. Ela criticava os filhos da vizinha, os parentes. Ela criticava. A perfeição só estava dentro da casa dela porque ela tinha dado uma criação, ela tinha feito, a educação dela era coisa assim, sabe, que não passou nada. Às vezes se fez, eu acredito que ela até lutou para fazer um bom trabalho. Mas as pessoas, elas fazem suas escolhas. E o próprio fato dela viver atacando a família dos outros, os filhos dos outros, aquilo foi uma semeadura. Chegou a hora dela colher. E quando ela começou a colher, ela não aguentou. Tanto que depois a gente percebia que ela não era, ela não estava a mesma, ela tinha mudado. A gente via que ela não estava bem. Porque ela levou um choque muito grande. Ela era uma pessoa que ela vivia muito de imagem. E quando começou a vir à tona os erros dos filhos e as pessoas começaram a saber. Por quê? Porque ela plantou aquilo. Ela não tinha estrutura. Ela se abateu demais. Eu lembro de nós ajudarmos bastante, mas ela também tinha que se libertar daquela necessidade de vender a imagem da perfeição. E quando ficou claro para todo mundo que a família dela não era aquele exemplo de perfeição que ela vendia, ela não aguentava. Aquilo para ela era pesado demais. Mas, colheita. Foi o que ela foi plantando. Plantou, chegou a hora da colheita. Mateus 12:37. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas vocês serão justificados ou condenados. Na mensagem diz, as palavras são poderosas. Levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem condená-los. As palavras são poderosas. Por suas palavras, está aqui, ó. Levem-nas a sério. As suas palavras podem ser a sua salvação ou a sua condenação. Por elas, vocês serão justificados ou condenados. O que você tem falado? O que tem saído da sua boca? Que tipo de semente você tem semeado? Porque palavras são sementes.
A Bíblia diz que se nós dominarmos a língua, nós vamos chegar num ponto de perfeição. A Bíblia diz que por suas palavras, se você gosta, na língua está o poder da morte e da vida. E se você gosta de usar a língua, você vai comer do seu fruto. Eu sempre repito esse versículo de Provérbios. Porque tem muita gente se envenenando, plantando uma semente de sofrimento. Porque você fala dos outros. Você critica os outros, você julga os outros. E você não está vendo que as suas palavras são poderosas. E por elas você vai ser justificado ou condenado. E talvez você tenha trazido muitos problemas para a sua vida em função do que você fala. Para um você fala uma coisa, para o outro você fala outra coisa, para um você conta uma história, para o outro você conta outra história. Você vive de imagem, você facilmente aponta o dedo para as pessoas, critica, julga. Você deduz, você imagina uma história, você já sai colocando como verdade. Você não tem cuidado com os segredos das pessoas, você gosta de expor o segredo das pessoas. Não sei, talvez. Talvez você adora passar para frente, para quê? Para diminuir aquela pessoa. Porque assim você se apresenta como uma pessoa melhor e aquela pessoa, olha, está vendo o que está acontecendo com ela? O que você ganha com isso? Problemas para a sua vida, porque isso são semeaduras. Uma hora você vai ter que colher e talvez você não vai conseguir, vai ser pesado demais para você. Cuidado como você tem usado a sua vida. Como você tem usado a sua boca. O que você fala? Que tipo de palavras que tem saído da sua boca? O que você fala? Você é uma pessoa que gosta de cutucar, de expor, de contar os segredos para poder pesar mesmo e diminuir aquela pessoa. Você gosta de emitir uma opinião, como que o outro está sempre errado e você sempre faria melhor, faria melhor, faria melhor. Sabe, isso é insuportável, essas pessoas que sempre se colocam como eu faria melhor, eu faria melhor, eu faria melhor. E que interessante que quando elas têm oportunidade, eu já vi esse filme tantas vezes, sabe? Elas não dão conta de nada. Essa é a verdade. Porque quantas vezes eu vejo gente tentando vender essa imagem, que sempre faz melhor, melhor que todo mundo. Adora vender imagem, eu faço melhor, melhor que todo mundo. E a hora que tem a oportunidade é um fiasco. É um fiasco. Fala demais. Talvez você é uma pessoa que fala demais. Fala demais, fala para os outros. Fala em rede social. Vive se expondo, colocando lá opiniões estúpidas. Se metendo em problemas. Pense a respeito. A palavra de Deus está nos orientando. Você pode evitar muitos problemas fechando a sua boca. Se algumas pessoas fechassem a boca, tanto que Deus nos deu uma boca, mas 2 ouvidos. Isso significa que é para você ouvir mais, como está escrito, tardio para falar. Então fala menos e ouve mais. Mas também toma cuidado com o que você tem ouvido. Porque às vezes a contaminação está entrando pelos seus ouvidos. O que a Eva ouviu acabou com a vida dela, com a família dela. Cuidado. A Bíblia, leia o Salmo 1. Não se assente à roda dos escarnecedores. Não siga conselho de ímpio. O mundo segue na contramão de Deus. O que a palavra de Deus ensina é totalmente diferente do que o mundo ensina. O mundo quer transformar o que é errado em certo e o certo em errado.
A cada dia você vê mais pessoas se levantando para levantar levantando bandeiras, defendendo ideias bizarras diante de Deus. Cada dia mais, o diabo tem trabalhado para nós nos acostumarmos com o pecado, com tudo que é errado diante de Deus. Mas que o mundo quer apresentar como normal, é normal. O diabo trabalha para levar você a acreditar que tudo que é errado diante de Deus é normal, normal, normal. Então, sabe, a cada dia, nós precisamos nos aproximar mais de Deus, nos fechar em Deus. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor é de Deus mesmo, é do Senhor. Então, tem muita gente que se apresenta como evangélico, que é uma péssima influência. Uma péssima. Então, você precisa estar do lado, conviver com pessoas que vão te levar para um nível mais alto, vão te desafiar a buscar a Deus, a ir para um nível mais alto espiritual. Entendeu? Você não pode pegar como amigo aqueles que te dão conselhos que são contrários à palavra. Você deve buscar pessoas que são bons exemplos, boas influências. Se você tem um amigo, uma amiga que é fofoqueiro, fofoqueira, isso não é amigo para você. Que vive para julgar e criticar e opinar sobre tudo, principalmente sobre a vida alheia, não é uma boa companhia. Entendeu? Gente que tolera o pecado não é uma boa companhia, não é uma boa influência para você. Se aproxime de Deus a cada dia, como a palavra manda. Busque, caminhe, permaneça, e se não está, entre no caminho estreito e apertado. Negue-se a si mesmo. Pega e faça uso da sabedoria. A sabedoria é fazer escolhas corretas. Trilhe o caminho da sabedoria. Ele é mais difícil, mas ele é que vai te levar a uma vida abençoada, a um fim abençoado, a uma eternidade de glória. Ouça Deus. Construa uma vida alicerçada na palavra. Se aproxime de Deus de verdade. Tira da sua vida o que não é bom. Tenha coragem de fazer os cortes necessários. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida que o Senhor ama, está alertando, está abrindo a mente dela através dessa palavra, que ela se submeta às direções que ela está recebendo, que ela se volte para o Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. E a cruz é a morte de si mesmo. Trilhar o caminho estreito e apertado, porque este é o que conduz à salvação. E são poucos os que entram por esse caminho. Ó Deus, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque nem todos estão dispostos a obedecer.
Muitos querem as bênçãos, mas nem todos estão dispostos a obedecer. E têm deixado passar coisas importantes, como a misericórdia, o temor, a compaixão. Tem deixado passar. E o Senhor falou sobre isso. Ajuda cada um a se submeter ao Senhor, entender o que o Senhor está falando. É fundamental uma mudança interna, uma mudança de caráter, uma renovação de mente, uma troca de coração, a quebra de hábitos nocivos, o perseguir a santidade. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, que sejam muito abençoados e fortalecidos. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço mudanças, eu peço respostas, milagres, definições, curas e libertações em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa, que sejam muito, muito abençoadas, prosperadas, enriquecidas, que tenham com abundância, com fartura, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, ao que volte para cada um desses que tem dado, tem semeado no teu reino. Desperta mais semeadores. Levanta mais semeadores. Nós precisamos de mais semeadores. Essa é uma boa terra. E essa atitude de fé tem levado muitos, milhares a serem abençoados. E eu sei que se essa pessoa tomar a decisão de semear aqui, ela será imensamente abençoada. Quando esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo poderosamente transformadas, libertas, e que um espírito convicto do que devem fazer tome conta de cada uma. Obrigada por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico e onde vou estar às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.